Primeiramente, uma boa noite a todos. Estamos reunidos aqui nessa noite, no dia 4 de junho de 2020, para presidir a sessão de audiência pública virtual por esse Legislativo. Coube à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade dirigir os trabalhos dessa audiência, que tem como presidente Paulo Sebastião Bueno, relator Vanderlei Bocuse Teixeira e membro Antônio da Silva Pedroso. Em atendimento ao princípio da transparência estabelecido no parágrafo único do artigo 48 da Lei 101/2000, destinada à apreciação do projeto de lei número 25/2000, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Cabe a mim, como presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, a honra de presidir e conduzir os trabalhos da presente audiência. Aproveito para esclarecer que o objetivo da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é o que estabelece as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício financeiro do ano de 2021, através da Lei Orçamentária Anual. A LDO é uma das 3 peças do planejamento municipal. Está disciplinada no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal e o artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A LDO compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital e despesas de custeio, as quais constam dos anexos que compõem a LDO. Gostaria de agradecer a participação de todos que nos acompanham e deixar registrado que aqueles que farão parte do debate deverão limitar-se só sobre o tema da audiência pública da LDO para o exercício do ano de 2021. Temos aqui um valor estimado para o exercício de 2021 na casa de 95 milhões de reais. Ficam estabelecidas para a elaboração do orçamento municipal do município de Bom Jesus dos Perdões relativo ao exercício de 2021, as diretrizes gerais de que tratam esse capítulo, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Orgânica do Município e as recentes portarias editadas pelo Governo Federal. Dispõe esta lei, dentre outras matérias, também sobre o equilíbrio das finanças públicas, e critérios e forma de limitação de empenho, sobre o controle e avaliação dos resultados e programas, sobre condições e exigências das transferências de recursos para as entidades públicas e privadas, sobre a autorização referida no artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, e compreende os anexos de que tratam os parágrafos 1º a 3º do artigo 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio do ano de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. As metas fiscais, físicas e os custos financeiros estabelecidos no Plano Plurianual para os exercícios de 2018 a 2021 poderão ser aumentados ou diminuídos nos anexos 1, 2 e 3, de que trata o parágrafo anterior,
assim de compatibilizar a despesa orçada, a receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas, bem como para atender às necessidades da população de Bom Jesus dos Perdões. Feito essa explanação, eu passo a palavra ao nosso assessor jurídico aqui do Poder Legislativo, o doutor José Luiz Pinheiro, para que faça também suas considerações. Mas antes disso, gostaria também de registrar aqui a presença virtual do vereador Pedroso, que é membro da comissão. Vereador Pedroso. O senhor está presente, vereador Pedroso? Oi, Paulo, presente, estou atento aqui. Gostaria também de registrar a presença do vereador Deco, que é o relator da comissão. O senhor está presente, vereador? Presente, Paulo, à disposição, e estamos aqui para ajudar no que for preciso. Tá. Contamos também com a presença do secretário de Finanças da Prefeitura Municipal, o senhor Cesley. O senhor está presente? Presente, vereador Paulo. Então, nesse momento, passo a palavra ao nosso assessor jurídico, doutor José Luiz Pinheiro, para tecer suas considerações sobre a LDO para o exercício de 2021. Boa noite a todos. Senhor presidente da comissão, olhando aqui o gráfico da LDO, temos o valor total orçamentário para o ano que vem previsto na casa de R$ 94.887.200, divididos em várias secretarias e também o Instituto de Previdência Municipal e a Câmara Municipal. Fazendo uma leitura aqui do gráfico, temos previsto para o ano que vem como investimento, despesas e gastos de várias secretarias, começando aqui pela Câmara Municipal, R$ 4.278.200. Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, R$ 9.600.000. O gabinete do prefeito, R$ 2.525.000. Guarda Municipal, R$ 300.000. Secretaria de Agricultura e Defesa Sanitária Animal, R$ 400.000. Secretaria de Ação Social, R$ 4.987.000. Secretaria de Habitação, R$ 2.941.000. Secretaria de Assuntos Jurídicos, R$ 330.000. Secretaria da Cultura, R$ 800.000. Caiu a internet da Natália, então o senhor, na palavra municipal, o senhor vai ter que começar a voltar. Caiu bem no comecinho, senhor. Ah, é? O senhor aguarde, então vai falar com vocês. Tá bem.
Doutor, o que aconteceu que parou a leitura? É que, segundo a Natália, caiu a internet dela. É isso. Entre nós está bem, mas eu acho que caiu para fora. Entre nós, eu estou te ouvindo perfeitamente. Tá bem, mas ela disse que caiu. Ela pediu para eu aguardar e recomeçar. Ah, é do Facebook, é isso. Ah, entendi. Ô, doutor José Luiz, boa Pois noite, não. tudo bem? Tudo bem. Só me fala a página que o senhor está lendo, porque eu acabei de entrar agora, eu cheguei meio atrasada, eu estava nos meus pais, eu estou procurando aqui a página que o senhor está lendo, eu não sei qual página que é, se eu puder me falar, eu agradeço. Então, acontece que o Cesley, agora à tarde, reenviou aqui para mim esse gráfico, porque isso Tá, então não é esse que eu estou em mãos, então. não é que é o que você está em mãos. Acontece que nós fizemos um resumo por secretaria, porque aí você teria que ir pegar da página aí. Minutinho. É que eu mando para ela? Não é questão de mandar. Você vai ter que pegar nessa coluna aí de 1/20 Natália, e seguir. Eu estou nessa coluna, é que eu vi o senhor lendo Não é coluna, mais. é na página 1/20. Aham, entendi. Tá bom, doutor. Pode continuar a transmissão. Natália, acho que já voltou, viu? Então você vai seguir de 1/20 e vai dando as secretarias. Tá bem? Então eu vou voltar aqui à leitura dos tópicos das secretarias. Câmara Municipal, R$ 4.278.200. Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, R$ 9.600.000. Gabinete do Prefeito, R$ 2.525.000. Guarda Municipal, R$ 300.000. Secretaria de Agricultura e Defesa Sanitária Animal, R$ 400.000. Secretaria de Ação Social, R$ 4.987.000. Secretaria de Administração, R$ 2.941.000. Secretaria de Assuntos Jurídicos, R$ 330.000. Secretaria de Cultura, R$ 800.000. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, R$ 412.000. Secretaria de Educação, R$ 24.675.000. Secretaria de Esporte, R$ 1.100.000. Secretaria de Finanças, R$ 4.059.000. Secretaria de Saneamento Ambiental, R$ 7.000.000. Secretaria da Saúde, R$ 20.200.000. Secretaria de Obras, Serviços, Habitação e Planejamento, R$ 11.280.000. Dessas alocações das várias secretarias, 2 têm o percentual obrigatório, que é a Secretaria da Educação, que tem que aplicar um percentual de 25%, e a Secretaria da Saúde, com a obrigação de aplicação mínima de 15%. Olhando aqui, a Secretaria da Educação está relativamente batendo os 25%, até porque aqui está incluído o Fundeb, que depois, quando se faz a conta no final do ano, para saber se aplicou, ele é excluído da receita. Então, portanto, a aplicação está bem maior do que 25%. E a Secretaria da Saúde, também pelo valor, não chegaria a 15 milhões, os 15%, e aqui a previsão é
de R$20.200.000. Então, essas duas obrigações constitucionais estão atendidas aqui na LDO. As demais alocações segundo o que a prefeitura entendeu que se deve gastar ao longo do ano, alguns com investimento, outros com manutenção pessoal. E, no total, então, esses R$94.887.200. O detalhamento dessas verbas de secretaria virão com o orçamento. Daí bem pormenorizadamente quanto se aplica a cada verba dentro de cada secretaria. Então, senhor presidente da comissão, esses são os valores previstos para o ano que vem, que, por outro lado, também já foram previstos lá no PPA em 2018. Então, mais ou menos, se acompanha o PPA com algumas modificações que serão acertadas agora na LDO. Senhor presidente da comissão, isso é a demonstração, então, dos gastos de cada secretaria dentro do orçamento municipal para o exercício de 2021. Oi, Paulo, tudo bem? Oi, tudo bem, Rosângela? Eu cheguei meio atrasada, peguei meio assim de lance, eu só queria fazer uma pergunta. Tendo em vista essa pandemia, que a nossa receita vai diminuir, essa lei vai continuar, esses 94 milhões? Vai continuar? Ou vai fazer alguma mudança? Não, olha, vereadora, como a gente havia comentado minutos antes de começar essa audiência, a lei orçamentária ela está estimada em 94 milhões. Quase 95 milhões. Isso. Tanto ela pode alcançar esse valor como não, né? A gente acompanhando... É que eu achei que ia mudar algumas coisas, entendeu? A gente acompanhando a situação econômica do país, tudo leva a crer que nós vamos ter muita dificuldade em atingir essa meta de 95 milhões no próximo ano. Mas a lei prevê que tem que ser feita uma peça orçamentária estimando o valor, praticamente um valor real que vem acontecendo nos últimos anos. Então, a gente não pode fugir muito disso aí. Agora, se vai arrecadar ou não vai, é só o tempo que vai dizer. Que guardar, né? Eu, aproveitando a palavra da vereadora Rosângela, eu gostaria de fazer uma pergunta para o secretário de Finanças da Prefeitura, o senhor César, que também nos acompanha nesse momento na audiência virtual. Senhor César, existe uma previsão para 2021 de algum programa na área da saúde e da assistência social para o combate à Covid-19, pois parece que essas despesas têm que ser registradas em um elemento próprio para fins de prestação de contas junto ao tribunal. Gostaria de saber se está contemplado na área da saúde programa de vigilância sanitária que tem uma previsão de R$550 mil. Isso está na página 33 e 62 do anexo 6º. Então, eu gostaria que o senhor pudesse nos esclarecer se realmente existe essa previsão.
Sim, isso já está acontecendo até nesse orçamento atual, esse de 2020, né? O tribunal pede que as despesas, tanto as receitas quanto as despesas relacionadas ao combate ao Covid, que elas sejam detalhadas no orçamento, né? Então, isso também está no portal da transparência, tá? Existe uma aba específica no portal da transparência e todas as receitas que nós recebemos do governo estadual, governo federal, entre outras receitas destinadas ao Covid, elas estão destacadas numa aba específica do coronavírus, assim como as despesas. Então, eu recebi um recurso, ele vai aparecer na receita. Se eu fizer a despesa, eu também vou ter que colocar uma aplicação específica, que o tribunal está pedindo, como o senhor lembrou. Eu coloco essa aplicação específica e ele já aparece nessa aba específica no portal da transparência. Para o ano que vem, isso existe, a ação da vigilância sanitária, né, com este valor, e esse desdobro nós teremos na lei orçamentária anual. Então, lá nós teremos que incluir essa aplicação específica também para o ano que vem, para que isso fique destacado caso essa pandemia persista. Muito bem, Sérgio. Se fosse possível também, você fazer uma pequena explanação para a gente, você que acompanha diariamente lá as finanças municipal, fazer um relato para a gente desse momento que nós estamos vivendo, a queda de receita, uma estimativa que nós vamos atingir essa perspectiva desse valor que está sendo proposto para o orçamento, se nós realmente vamos conseguir atingir essa arrecadação. Você poderia fazer para a gente aí uma exposição sobre essas possibilidades? Sim, com certeza. Bom, eu venho acompanhando o orçamento do município, né, uma das minhas atribuições, e, de fato, em março já teve uma pequena retração na receita. Em abril, temos uma queda brusca com relação ao ICMS, em torno aí da receita livre, que é o recurso próprio, uma queda em torno aí de 25%. E aí nós vamos ter que fazer alguns ajustes, né, para conseguirmos adequar ao orçamento. A gente tem que adequar as despesas de acordo com a receita. Em abril, eu ainda não fechei os dados, né, mas teve uma melhorazinha ali com relação a... Em maio, quer dizer, teve uma melhora com relação a abril, e nós estamos buscando ajustar as nossas despesas ao que entra de receita. Com relação ao ano de 2021, dentro dos 95 milhões, conforme foi lembrado, da prefeitura mesmo, são 85 milhões. Então, aí, em torno de quase 10 milhões, refere-se ao Instituto de Previdência. Então, de receitas da prefeitura, será aí aproximadamente 85 milhões. Isso a gente já considerou algumas quedas de PIB para o ano que vem, mas, como foi lembrado, isso é uma estimativa. Então, o que não pode acontecer? Eu tenho uma previsão de receita de 85 milhões. Se eu receber 85 milhões, eu gasto os 85 milhões. Se eu receber 83, eu tenho que gastar 83, não mais do que isso. O Cesley, tudo bem? Só um minuto, eu vou colocar o microfone aqui. Tá. 2 perguntas eu tenho para você. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Cesley? Tá me ouvindo? Acho que... Estão me ouvindo? Vereador Rosângela, deixa eu interferir aqui.
Tá. Césley, está ouvindo a vereadora Rosângela? Tô ouvindo. Acho que não. Então, eu tenho uma pergunta que eu estava vendo aqui com relação ao cemitério, né, Paulo? Nós sempre, toda vez que tem um orçamento, a gente debate isso. Nós não estamos vendo valores muito baixos, não está? 100 e poucos mil, estou vendo aqui. E uma outra coisa também que ficou na minha dúvida aqui, com os precatórios. Nossos precatórios têm aumentado ou diminuiu os precatórios? Eu vi pouco também o valor? Então, os precatórios, nós pagamos... O que são os precatórios? Estão me ouvindo? Então, dívida passada, que vai ficando, que está na justiça, né? Seria isso. Isso, exatamente. Então, nós estávamos pagando os precatórios que é relativo a coisas que aconteceram em 98, né? Então, isso são ações lá do passado mesmo, que fogem ao nosso controle. Ele deu uma aumentada por conta disso. Teve algumas sentenças judiciais que saíram esse ano, com relação a coisas bem antigas também, e que nós temos que registrar isso no nosso orçamento, para a gente conseguir liquidar isso o ano que vem. Né? Então, infelizmente, é um gasto que a gente não gosta que aumente, mas foge ao nosso controle, são várias questões antigas e judiciais. À medida que sai a sentença do juiz, nós temos que registrar aqui. Eu vou fazer um documento depois pedindo os precatórios. Com relação ao que eu te falei da administração do cemitério. Isso nós temos até... Pode falar, César. Isso tem até um relatório Isso nós temos até um relatório que é publicado, mas ele não vai sair com detalhe. Essa questão se fizer por requerimento, a gente consegue passar de forma mais detalhada mesmo. Ah, legal. E com relação ao cemitério que eu te falei, né? Eu vi aqui, não sei se tem outra, estou meio... Administração do cemitério, 140 mil. É só isso ou tem mais? Alguma coisa do cemitério? Não tem nada de compra de cemitério, de terreno, Vamos nada? lá. Porque nosso cemitério não cabe mais. Não. Esse da administração do cemitério é basicamente do pessoal, né? Tá, mas então, assim, não está no orçamento a compra de um terreno ou de aumentar o cemitério, alguma coisa nesse lado, porque sempre eu com o Paulo de Elvira batemos nisso. Sim, para o ano que vem não há essa previsão, até por conta, assim, quando se tem uma pandemia... Por isso mesmo que eu pergunto infelizmente, sobre a pandemia, cortado, porque se morrer gente, vai por aí. Sim, mas infelizmente a capacidade de investimento do município ela se reduz quando a gente tem esses problemas, né? Sim, porque até o Paulo falou uma vez com o prefeito de ver esses terrenos da prefeitura, até para estar fazendo o orçamento, para vender, para poder comprar, talvez, aquele cemitério indo lá, entendeu? Só que daí fica nisso, fica parado... E nosso cemitério ficou lindo, bonito, até comentei outro dia na sessão, né, que o espaço está pequeno, até as ruas, e se não vai haver compra, não vai haver nada. Pelo que você está me falando, então não tem nada programado para o próximo ano do cemitério. Vereadora, esse ano está prevista a venda dos imóveis, né? Sim, isso aí eu vi, então, até conversei Isso, então, basicamente assim, a gente tem que, teoricamente, fazer essa venda esse ano que está previsto, e aí sim, a gente aplica esse dinheiro em investimentos também, que pode ser aquisição do terreno, aquisição desapropriações, entre outras despesas de capital. Só que isso não foi replicado para o ano que vem, porque isso está no orçamento desse ano, a venda dos imóveis, entendeu? E caso não se concretize esse ano, aí tem que alterar a LDO do ano que vem. Isso pode ser feito com o apoio da Câmara, né? Mas isso existe esse ano, a venda. Tá ok, César. Obrigada, viu? Imagina. Césley? Alô, Césley, está me ouvindo? Pois não? Está me ouvindo? Césley, sim. acompanhando aqui
os munícipes que estão participando dessa audiência virtual. A Mites de Cássia, ela fez 3, 4 perguntas aqui, eu vou destacar uma aqui. Ela quer saber, com relação aos valores altos, com relação ao fundo de previdência, por que os valores estão determinados aqui na LDO, são valores, ela está achando que são valores altos, devido aos parcelamentos que o município tem com o Instituto de Previdência, tá certo? Então, se você pudesse detalhar um pouco mais para responder essa pergunta a ela, seria interessante. Posso sim. O que acontece? Nós temos esse valor de 9 milhões e 600 para o Instituto, certo? O que compõe essa receita do Instituto de Previdência? Tanto os 11% que descontam do nosso salário. Então, se eu tenho uma folha, por exemplo, de 30 milhões, eu vou ter um pouco mais de 3 milhões só desse desconto, correto? E eu tenho a parte que a prefeitura paga. Então, a prefeitura hoje paga um pouco mais, 25% sobre o salário dos funcionários. E isso também já vai ali para uns 6 milhões, quase 6 milhões de receita para o Instituto. Eu tenho quase 9. E tem esses parcelamentos. E a gente está pagando aí, acho que no ano que vem, 780 mil. Não, o ano que vem é bem menos, desculpa. O ano que vem a tendência é que se encerre esses parcelamentos com o Instituto. Mas esse ano, por exemplo, nós vamos pagar aí 700 e poucos mil com relação a esses parcelamentos. Então, quando eu junto esse 11% dos funcionários, que dá aproximadamente aí uns 3 milhões, mais os 25% que a prefeitura paga sobre o salário, que é a contribuição patronal, tem quase 6, mais esses 700 mil aí, que são os parcelamentos. Isso compõe a receita do Instituto. O que deveria compor, também não está compondo, os rendimentos com... Agora voltou. Voltou. Só um pedacinho aqui. Uma parte da fala do Paulo e uma parte de toda a sua fala, ninguém da internet ouviu que saiu do sistema. Que pena. Não, mas tudo bem. Pergunta do Paulo e a sua fala, o pessoal que está nos vendo em casa não ouviu. Alô, Cesley? Correto. Oi. Cesley, está me ouvindo? Pois não? Sim. Estão pedindo aqui para mim repetir a pergunta. Certo. Sobre o Instituto de Previdência. Correto. Então, torno a repetir. A pergunta foi formalizada pela munícipe Mites Cássia. Ela quer saber o valor que está sendo destinado ao Fundo de Previdência. Ela está questionando um valor muito alto ao Fundo de Previdência e gostaria que o senhor esclarecesse com relação a esses valores e os parcelamentos que a Prefeitura tem que cumprir junto ao Instituto de Previdência. É essa a pergunta. Correto. Bom, o que compõe para o Instituto de Previdência, o ano que vem está previsto uma receita aí de 9 milhões e 600. Né? O que compõe essas receitas? Os 11% de desconto de todos os funcionários públicos. Estão me ouvindo agora? Está perfeito. Ótimo. Então, eu tenho, por exemplo, uma folha de 30 milhões. Eu estou falando em valores redondos. Eu tenho uma folha de 30 milhões. Os 11% que descontam dos funcionários já dá aí em torno de 3 milhões. Não são todos os eventos também que contemplam esse desconto. Eu tenho mais 25%, que é a contribuição patronal, que a prefeitura tem que pagar sobre o salário de cada funcionário, certo? E isso já dá quase
6 milhões. Então, eu já vou ali para 8 milhões e 900, mais ou menos. E eu tenho uns 700 mil que paga-se de dívida, de parcelamentos mesmo, contribuições que não foram pagas na época e que foi parcelado e que hoje a gente tem um prazo para pagar. Para esse ano, está previsto aí 700 mil. Para o ano que vem é um valor menor. Essas dívidas de parcelamentos devem se encerrar, dos que estão vigentes, né, devem se encerrar o ano que vem. Então, são basicamente esses 3 fatores que estão compondo a receita do Instituto, que é os 11% dos funcionários, os 25%, em números redondos, que a Prefeitura paga, mais esses parcelamentos, em torno de 700 mil este ano, 780 mil, se não me engano. E o Instituto também deveria ter registrado, na verdade, essa receita deveria ser maior, porque deveria ser registrado uma estimativa de ganho com os investimentos. O Instituto hoje tem mais de 50 milhões em caixa. Então, né, 50 milhões, queira ou não, fazendo uma analogia em investimento que não é bom, né, mas é o mais conservador, a poupança, se a gente tivesse aí 50 milhões investidos numa poupança, por exemplo, era para dar 2 milhões de lucro. No entanto, infelizmente, o Instituto está tendo muita perda com esses investimentos. Então, essa receita está registrada num valor muito baixo, muito pequeno, infelizmente. Mas é isso que são esses fatores que compõem a receita do Instituto. Mais outras pequenas receitas, como compensação do INSS, mas esses são valores bem menores. Mas os mais significativos são esses que eu citei. Boa noite. Alô? Boa noite. Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite. Boa noite. Alô, vereador Hélio? Alô? E queria fazer só uma pergunta ao vereador Paulo. Pois não. Perguntar para o César, eu vi a leitura aí da sua excelência, referente à guarda municipal. Terá a guarda municipal em Bom Jesus agora? Referente a 2021 daí? César? Boa noite, vereador. Então, o que está previsto seria essa estruturação da Guarda Municipal, uma aquisição de veículo, mais alguns outros equipamentos, né? Que seria o possível para o ano que vem. Com relação a concurso, eu adianto que teve o advento da Lei 173 de 2020, que ela suspendeu. Então, em termos efetivos, assim, de criação de cargos, vai ser vedado. Então, talvez, tem que ser avaliado junto ao governo o que vai estruturar para a Guarda Municipal. Tá? Muito bem. Obrigado, César. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos aí. Imagina. Gostaria também de deixar a palavra aberta ao vereador Deco, que é relator da comissão. Se o senhor gostaria de fazer alguma consideração? Paulo, eu, nesse primeiro momento, eu estou apenas ouvindo e eu acredito que eu tenho algumas perguntas aqui para fazer, mas eu vou esperar primeiro as leituras e futuramente aqui na audiência eu vou acabar fazendo, mas por enquanto ainda não. Deixa o Cesley continuar aí o seu trabalho e daqui a pouco eu questiono. Ok, obrigado, vereador. Gostaria também de deixar a palavra ao vereador Pedroso, que também é membro da comissão. O senhor gostaria de tecer alguma consideração, alguma pergunta? Fique à vontade. Boa noite, presidente. Boa noite aos internautas que estão acompanhando. Paulo, eu tenho conversado bastante aí com o assessor jurídico aí, mesmo na comissão. No momento eu não tenho nenhuma pergunta, não. Estou acompanhando aqui. Se surgir alguma pergunta aqui que possa nos ajudar a comissão, com certeza eu vou fazer, tá certo? Então, no momento eu fico com as palavras aí do Deco também. Alô, boa noite. Obrigado, vereador. Agora eu gostaria de dirigir uma pergunta
ao Cesley, quem fez essa pergunta foi o Rodrigo Correia, conhecido por Big. Ele está perguntando, Cesley, quanto que a prefeitura está pagando de precatórios e dizer também para as pessoas que estão assistindo o que é um precatório, qual é o significado da palavra precatório, para que as pessoas saibam o que é precatório. Perfeito. Bom, com relação aos precatórios, do exercício de 2020, a previsão de pagamento é em torno de 200 mil, certo? O que acontece? O que é o precatório? Por exemplo, um funcionário da prefeitura pediu algum adicional em insalubridade ou alguma questão de acidente de trabalho, ele entrou na justiça. Ele entrou na justiça, fez o cálculo, né, apurou um valor que ele acha que a prefeitura, o advogado, ou ele acha que a prefeitura deve indenizá-lo, e entra na justiça. Se o juiz, por exemplo, olha, assiste em razão, realmente, né, ocorreu e tal, ele condena a prefeitura a pagar este valor. E aí, o que acontece? O juiz deu a sentença, passe todos os recursos, mas chegou na sentença final, isso vira um precatório, que é uma condenação que a prefeitura sofre e que ela tem que pagar. Isso, né, esse tipo de funcionário, mas, por exemplo, funcionário da prefeitura bateu o carro com um veículo da prefeitura em algum outro veículo, causou dano, isso também pode virar uma sentença judicial. São N fatores que podem, né? Mas, em resumo, são condenações judiciais que a prefeitura tem que pagar, né? E por isso que, assim, hoje a gente paga muita coisa que é de muito tempo, porque os processos demoram, né, até saírem o resultado final, e aí nós temos que registrar precatórios. Então, para o exercício de 2020, 2021, desculpa, o valor orçado é de 200 mil. Paulo? Respondi a pergunta? Eu vou aproveitar, então, a oportunidade e já vou começar a fazer as perguntas aqui. Eu separei algumas, mas, Cesley, hoje nós sabemos que um dos principais problemas da cidade é a água, o abastecimento de água, a falta da água propriamente dito. E qual que é o planejamento? O que você tem aí orçado para resolver financeiramente o problema da água? Se o prefeito tem conversado com você sobre esse grande problema que a cidade vive hoje? Estão me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Certo. Com relação à água, o que existe? Começou essa obra da construção, de ampliação da estação de tratamento de água. Isso está ocorrendo esse ano com uma previsão para esse ano. Então, isso está nesse orçamento de 2020. Desculpa, é que eu estava ouvindo o meu áudio lá para ver se estava bom. Porque o pessoal me disse que eu estava cortando um pouco. Então, existe muita coisa com relação a investimentos na água para esse exercício. O exercício que vem são somente as questões de manutenção da água mesmo, gasto com pessoal, produto químico, investimento está bem reduzido. A estimativa é que a gente receba aí de convênio esse ano por volta de convênio todo de 4 milhões. O convênio, a obra toda custa 5 milhões e 800, se eu não me engano. Então, ainda falta receber, acho que, uns 4 milhões. Caso para esse ano haja algum atraso, alguma questão nesse assunto, vai ter ajuste para o ano que vem.
certo? Aí eu terei que lançar essa receita, que nós não recebemos esse ano, para o ano que vem. Mas a previsão é de recebimento total dessa receita para o ano que vem, esse ano, e a finalização da obra também este ano. Entendi. Você acha, você pela sua experiência e a gente já tem conversado com você em outras situações, a gente percebe o seu bom senso e a sua competência, tá, César? Você, pela sua experiência, apesar de ser jovem, você acredita que esse recurso é suficiente para resolver o problema da cidade? Hoje nós temos 26 mil moradores e é uma das cidades que mais cresce em número de pessoas, ou seja, né, nós passamos a crescer em uma média de 5, 6% em número de habitantes. Então, essa expectativa de resolver o problema que nós temos hoje da água em relação ao financeiro, ela cresce de acordo com o número de habitantes no município hoje. É feito assim um paralelo, está crescendo o número de pessoas na cidade, então nosso investimento também vai ser maior ou não? Ou como que é feito esse cálculo em relação ao quanto vai ser investido? De um investimento na água em especial? Então, eu vou ser sincero, tá? Eu não tenho dados específicos com relação a isso, a questão de consumo, a quantos habitantes eles vão atender. O que eu tenho vou entrar com o conhecimento que eu tenho, tá? Não é muito a minha praia, mas ou se dizer que, obviamente, você ampliando essa estação de tratamento de água, você consegue atingir muito mais habitantes, né? E hoje é o que está previsto para acontecer. E aí também tem toda aquela questão de levar até os bairros. Então, isso vai ser avaliado a partir do momento que encerrando cada fase desses projetos de ampliação da água, né? Afirmar, agora, vai acabar, eu não tenho esses dados temas, tá, vereador? Peço desculpas, mas é que foge um pouco a minha área. O que se tem, assim, em termos financeiros, é aquela questão, a necessidade, por exemplo, olha, eu quero levar água para um bairro, por exemplo. Então, nós buscamos viabilizar isso de forma orçamentária. Falar, olha, eu estou tendo um excesso de arrecadação, por exemplo. Pega e manda um projeto para campo. Olha, de arrecadação eu vou destinar, aparentemente eu estou excesso. Olha, eu preciso fazer tal coisa, então eu preciso de receita. Vou vender um imóvel. Agora, esse estudo mesmo por habitantes, eu não sei, eu particularmente não tenho, tá? Mas fica talvez para um outro questionamento mais amplo, talvez algo mais técnico nesse sentido. Tá? O que temos hoje, essa questão, eu falo por parte financeira, a obra da setorização da água, que é onde está tendo um combate à perda, uma obra de 2,5 milhões, que também, se Deus quiser, encerra esse ano, construção dessa ampliação da estação de tratamento de água. Mas aí, eu não sei se isso é o suficiente, tem que os dados técnicos, né? Não sei se eu consegui responder muito bem, vereador, mas Não, obrigado. Deu sim. Tá, deixa eu aproveitar aqui, Paulo, só pedir mais um... eu estou acompanhando aqui a pergunta das pessoas que estão perguntando aqui no Facebook. Natália, aí está tendo constantemente a reclamação sobre o som. Eu consigo ouvir perfeitamente todo mundo e ver perfeitamente. Inclusive, eu estou vendo aqui que o Luciano Bueno está tá aqui junto conosco. Então, só que para quem está assistindo pela internet, vereador Deco, não está nos ouvindo e está falhando. Vereador Deco. Oi, Paulo. Eu gostaria de pedir um minutinho de atenção. Sim. Eu gostaria de formalizar a pergunta feita
pelo Luciano Bueno, que vai ser direcionada ao Cesley. E dizer a todos que estão participando dessa audiência virtual que aproveite a fazer as perguntas nos próximos 5 minutos, para a gente também poder continuar relatando aqui todos os itens da peça da LDO. Então, tem mais 5 minutos. Se algum munícipe gostaria de fazer alguma pergunta, que faça nesse prazo de 5 minutos. E passo a palavra ao Cesley para responder uma pergunta formulada pelo munícipe Luciano Bueno. Ele está perguntando aqui, Cesley, serão relatadas as receitas aqui? Qual a descrição das arrecadações? Essa é a pergunta dele. Você poderia responder para a gente, por favor? Sim, com certeza. Nesse momento, não. Então, porque isso vai ser detalhado na lei orçamentária anual, que será encaminhada à Câmara até dia 30 de setembro. Ali eu tenho as receitas detalhadas, o IPTU, o IPBI, o ISS, as transferências, né? Nesse momento da LDO, eu não tenho esse detalhamento das receitas, tá? Mas na próxima peça orçamentária, só lembrando, né, existe o BPA, cada 4 anos, a LDO, que orienta como eu faço a LOA. Então, a LDO tem um prazo até abril, que é isso, é algo mais, digamos, genérico, é o todo. Eu vou discriminar tanto as receitas quanto as despesas de forma mais detalhada na LOA. Então, na parte das receitas, eu vou detalhar o tipo de receita que o município recebe, e vou detalhar também o tipo de despesa, se é gasto com pessoal, se é serviço de pessoa jurídica, se é subvenção, se é material permanente, se é obra. É nesse sentido, tá bom? Não nesse momento agora. Muito bem. Eu acho que está respondida a pergunta do Luciano Bueno. Agora, gostaria também de fazer uma pergunta. Essa pergunta, quem responder, é o presidente da Câmara, o vereador Dinho. Então, uma pergunta formulada pelo Rodrigo Correia. Ele está perguntando aqui se a Câmara efetuará a devolução do 12º. Vereador Dinho, o senhor está presente? Está ouvindo? Presente, presidente. Boa noite, presidente Paulo. Boa noite aos nobres vereadores, às vereadoras aqui nessa sala, ao público presente, aos internautas. Boa noite ao Rodrigo Correia, que fez a pergunta aqui para nós sobre a questão do 12º. Paulo e companheiros, o 12º está sendo tratado, a devolução do 12º está sendo tratado aqui na Câmara Municipal. Está um pouco lento, por conta que não é uma devolução simplesmente como acontece no final do ano. Então, a gente pega a sobra, faz o balanço do exercício e dispara para o governo. Nesta devolução, nós temos que mexer com as peças orçamentárias. Tem que mexer com o PPA, com a LDO, inclusive com o LOA. Então, é uma questão muito técnica, né? Então, o jurídico da casa está trabalhando e nós estamos empenhando para que isso seja feito no mais rápido possível. Já tivemos uma conversa com o prefeito nessa semana, eu sentei com o próprio Cesley, que está aqui na sala, nós estamos tratando o assunto. Eu espero que esse mês de junho a gente consiga fazer isso aí o mais rápido possível. A nossa meta é que a gente faça agora até o final do mês de junho, que seja feita toda essa parte, que não é fácil. Eu achava que era simples, que era só chegar e tá tudo devolvido, mas não é. Tem que elaborar um critério muito técnico para que essa forma seja conduzida. Então, eu acredito que até o final do mês tudo isso esteja consolidado. Ok, presidente Dinho, muito obrigado pela resposta. Espero que as pessoas que estão nos assistindo tenham entendido e se realmente o som chegou em perfeição aí, que deu para entender o teor das respostas. Qualquer dúvida, volta a nos comunicar aqui. Temos aqui mais umas perguntas
Tem uma pergunta aqui do Luca Montassi. Cerca de 300 mil foram citados para a guarda, deve ser a guarda municipal. Existe o projeto para a sua estruturação? Essa pergunta para você, Cesley. Alô, Cesley, está me ouvindo? Oi. Existem os planos. Estão me ouvindo? Você entendeu a pergunta, Cesley? Sim, sim. Existem uns planos, tá? Obviamente vão ter algumas limitações, mas projeto concreto eu desconheço, né? Mas nós sentamos e definimos alguns planos. Agora, isso estaria mais voltado à estruturação mesmo ali, a questão de material, de recursos, né? Para viabilizar um trabalho da Guarda Municipal. E também uma integração com a atividade delegada, né? Que hoje ajuda o município, que é um convênio junto à Polícia Militar. Tá? Seria mais ou menos nesse sentido. Cesley, complementando aqui sobre o projeto delegada, sim, que vem junto com a Guarda Municipal, na mesma linha, qual que é o valor que é gasto hoje com esse projeto? Você tem aí... Da atividade delegada, salvo engano, era 16 mil reais por mês. 80 são um pouco mais específicos, uma coisa em torno desses números. Presidente. Obrigado. Pois não, doutor? Queria fazer um esclarecimento aqui a respeito da guarda. Há muito que vem constando do orçamento uma verba para a Guarda Municipal. E por que isso? Existe a unidade orçamentária no orçamento. E daí é uma questão de suplementação de verba para implantação. Então, essa é uma decisão eminentemente política do prefeito em instituir a guarda, que poderá, constando do orçamento, no ano que vem, o novo prefeito, no outro ano. Então, ela está sempre aqui com o gatilho armado para a implantação. Tenho a impressão que aqui em Perdões resolveram que a atividade delegada de policiamento, isto é, o uso de policiais militares na hora de folga, é mais útil, enfim, correto, mais fácil do que a guarda municipal propriamente dita. Mas, como eu disse, constando do orçamento, o prefeito pode, a qualquer momento, instituir a guarda, porque já existe a unidade orçamentária pronta. E daí é uma questão de valores, porque, é lógico, com 100 mil reais, com 200 mil reais, muito pouco se faria no ano, mas é uma questão de suplementação, quer por anulação de outras verbas, quer por, eventualmente, um superávit orçamentário, mas, enfim, o interessante é que, constando a guarda, ela, em qualquer momento, poderá ser instalada no município. Muito bem, doutor. Tem também uma pergunta aqui novamente do Rodrigo Correia. Ele está perguntando aqui, a estação de tratamento de esgoto está pronta? Eu acho que isso foge um pouco do tema, Rodrigo, pelo seguinte, a estação de tratamento de esgoto foi um projeto elaborado pelo governo do estado. Quem procedeu à licitação dessa obra foi o governo do estado, e quem executou a obra
foi a empresa vencedora do certame licitatório promovido pelo Estado. Então, isso é 100% de recurso do Estado. Isso não está contemplado no nosso orçamento. Agora, quanto a se está pronto ou não, quem teria que responder isso é o Executivo. Espero que essa resposta também seja satisfatória aí devido à sua pergunta. Tem mais uma pergunta aqui do Rodrigo também. Se foram gerados precatórios de 2017 a 2020. Eu acredito que sim, mas eu passo a palavra ao Cesley, que ele pode esclarecer isso aí mais detalhadamente. Assim, eu acredito que eu não vou ter esses dados assim de cabeça. Peço desculpa, mas é muita informação e isso também até foge um pouco do escopo, né? O que nós temos é uma previsão para o ano que vem. Mas ele pode me questionar, assim, eu tenho que levantar dados maiores, tá? Mas os que eu tenho, assim, de maior magnitude mesmo, são coisas... Tinha um que era de 1998, eu acho que em 2008 teve um acordo, eu lembro que a gente estava pagando ele até o ano passado. Depois teve de 2009... impossível eu conseguir saber isso de cabeça mesmo, tá? Posso fazer um levantamento mais aprofundado sobre isso, porque é muita informação mesmo, né? Esse eu vou ficar devendo. Tá certo, então. Obrigado mais uma vez, Cesley. Gostaria de deixar, para a gente caminhar já para o encerramento, a palavra à disposição. Olá, Paulo, poderia fazer uma última pergunta, Paulo? Pois não. Quem é? Desculpa, é o Luciano Bueno, não sei nem se eu posso me envolver, mas é uma pergunta acho que não foi relatada, acho que é interessante. Ô, Luciano, boa noite a todos que estão ouvindo. Obrigado, Paulo. Paulo, não vi nada relatado aqui, não sei se está dentro de alguma secretaria, verba de contingência. Não sei se foi falado ou não, mas pelo menos eu não consegui anotar. Poderia ver, por favor, sobre o valor destinado à verba de contingência do próximo ano? E também uma outra pergunta, já para somar aí, 4,5% mais ou menos, aí foi para o repasse para a Câmara Municipal. Neste valor de 4,5%, está provisionado já algum valor que vai ser destinado à construção da Câmara, ou a gente vai ter uma surpresa aí, nada será destinado após já ter iniciado aí a obra da Câmara Municipal, não vai ter repasse nenhum desses 4,5%? Visto que o orçamento da Câmara Municipal atinge aí uma casa menor de 3 milhões, né? Ou não sei se já ultrapassou também esse ano. Obrigado. Tá certo, Luciano. Respondendo a sua pergunta quanto à reserva de contingência, eu acho que isso vai ser contemplado na LOA. Paulo? Na lei orçamentária. Oi? Porque a LDO, Vereador? ela só dá um norte para o orçamento. Está ouvindo, Luciano? Alô, Luciano, está ouvindo? Tô ouvindo sim, Paulo, é que eu desliguei o microfone para ficar mais fácil. Tá. Então, com relação à reserva de contingência, isso será contemplado, o percentual e valores, quando der entrada aqui na Câmara Municipal da lei orçamentária, que o município vai elaborar em consequência do norte que a LDO faz para a lei orçamentária. Nós estamos discutindo aqui as metas para o orçamento do ano de 2021. Então, acho que quando a Prefeitura enviar para a Câmara Municipal a lei orçamentária, aí sim estará contemplado a reserva de contingência. Nesse momento, com relação ao orçamento da Câmara, foi feita uma previsão para a construção do prédio da Câmara, que será dividida em 4 anos. Com a
a gente não tinha bola de cristal para prever no ano de 2019 que nós íamos enfrentar uma pandemia. Naquele momento que foi feito um orçamento com a finalidade da construção da Câmara, jamais a gente poderia imaginar que no ano de 2020 a gente ia enfrentar uma pandemia dessa natureza, que está afetando o mundo inteiro. É natural que temos que rever essa posição, assim, no sentido desse ano de 2020. Quando foi elaborado a previsão orçamentária para a construção do prédio da Câmara, o município estava com as finanças equilibradas. Naquele momento, o município suportava uma construção da Câmara Municipal, devido às suas finanças estarem totalmente equilibradas. O ano de 2020 está sendo um ano atípico, um ano completamente diferente. Nós estamos negociando assim constantemente com o executivo, né, da possibilidade, se faltar recurso para a prefeitura, a Câmara vai abrir mão dos recursos referente a esse ano de 2020 para cobrir as despesas que a prefeitura vai ter. Isso é um acerto que nós já fizemos entre nós, vereadores, e nós vamos dar prioridade para o combate a essa pandemia, porque a prioridade hoje é a saúde. Essa pandemia nós temos que não medir todos os esforços no sentido de arrumar recursos, né, para que a prefeitura consiga também dar conta das despesas altas que ela possa acarretar. Então, Luciano, pode ficar tranquilo que se houver necessidade desses recursos para a construção, para socorrer a área da saúde na prefeitura, a Câmara fará isso sem sombra de dúvidas. Ok? Muito obrigado pela pergunta. Gostaria, mais uma vez, de deixar aí a palavra a algum vereador também que esteja nos acompanhando, se quiser formular alguma pergunta, para a gente já poder encerrar essa audiência. Fica a palavra aberta aqui aos vereadores. Bom, eu acho que ninguém mais se manifestando, nós já vamos encerrar essa audiência. Gostaria de agradecer a participação dos vereadores da comissão, o vereador Deco, que é o relator da comissão, do vereador Pedroso, que é membro também da Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade. Gostaria de agradecer a participação dos demais vereadores que fizeram perguntas e estão nos acompanhando. Gostaria de agradecer também as perguntas formuladas pelos munícipes, né? Eu acho que foi um momento importante. A lei de responsabilidade fiscal, ela é uma lei muito abrangente, é uma lei muito severa, e nós temos que, de uma forma ou de outra, cumprir ela com todas as suas exigências. E ela nos obriga a fazer essa discussão com a população. Acredito que foi um momento importante e a gente só tem que agradecer a todos que participaram. E pedir desculpa também e a compreensão de vocês por alguns momentos que cai a internet, o som não chega perfeito, mas dentro das nossas possibilidades, nós estamos tentando fazer o melhor possível para levar a nossa população tudo aquilo que é discutido, tudo aquilo que é debatido em prol da nossa cidade. Estou recebendo um comunicado aqui que o Rodrigo Correia, o Big, gostaria de fazer mais uma pergunta. A palavra fica à sua disposição, Big. Alô, Big, está me ouvindo?
Alô, Big, liga o microfone. Está me ouvindo? Oi, ô Paulo. Estou ouvindo. Pode Desculpa, formular tá sua pergunta, Tá Big. ouvindo? Tá joia. Tá. Ô Paulo, primeiramente que eu gostaria de agradecer por ter respondido a minha pergunta com relação à estação de tratamento de esgoto, né, que foi uma vitória para o município, onde foi tirado o presídio, mas veio uma estação de tratamento de esgoto. A pergunta não é exatamente, eu me expressei errado. Gostaria de saber se ela está pronta e se existe no orçamento uma previsão para que ela entre em funcionamento, porque o Estado não vai ceder funcionário, tampouco o material químico para que haja o tratamento do esgoto da cidade, onde até hoje, em 2020, é despejado 100% do esgoto in natura no rio. A pergunta era essa, se existe uma previsão no orçamento para que seja contratado funcionários públicos, né? Então, também esses funcionários seria para a Guarda Municipal. Haverá também um concurso público e existe uma previsão no orçamento? Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, que não foi respondida, é com relação à folha de pagamento. A gente sabe que durante a pandemia houve uma redução, pelo menos foi o que o prefeito disse hoje em reunião lá na prefeitura, onde estava presente, o vereador Hélio, o vereador Deco também estava, onde houve um déficit muito grande na arrecadação. A folha de pagamento na prefeitura, também a prefeitura vai dar conta de fazer um orçamento já estimado, não consegui ver a estimativa para o ano que vem, mas na últimas audiências estava previsto mais ou menos 106 milhões por ano. Com relação à pandemia, qual é o valor desse orçamento previsto para 2021? E será que a prefeitura vai dar conta de tratar da folha de pagamento e sabendo que ela precisa contratar também para fazer o tratamento do esgoto na cidade? Seria isso. Gostaria de saber se isso está sendo tratado dentro do orçamento. Big, com relação à sua pergunta, sobre se existe a previsão orçamentária para quando chegar o momento do funcionamento da estação de tratamento de esgoto, isso está previsto no orçamento de 7 milhões para água e esgoto. Isso já está contemplado no orçamento. Está dentro dessa rubrica orçamentária. Certo. Então, existe uma previsão, então, já para execução disso. Está dentro dessa rubrica orçamentária de 7 milhões. Tá certo. É que eu não consegui acompanhar, está muito difícil de ouvir. Tá certo. Com relação à folha de pagamento, o percentual que o município está gastando com a folha de pagamento, nós só teremos condições de dar um parecer e de analisar quando chegar o primeiro relatório quadrimestral do ano, que está para chegar por esses dias aqui na Câmara. Aí sim nós teremos condições de ver quanto que o município está gastando com relação ao orçamento, a receita e a folha de pagamento. Eu poderia te dar essa resposta só depois que eu tivesse esses dados na mão. Eu acredito que por esses próximos dias a Prefeitura teria que enviar à Câmara Municipal o relatório do primeiro quadrimestre do ano. Só assim a gente teria condições de verificar o percentual que está sendo gasto com a folha. E só para terminar, Paulo, desculpa me estender. O César, eu não consegui ouvir o César me respondendo, mas a pergunta era com relação se houve algum tipo de aquisição de mais dívidas, né, no caso de precatório, na gestão atual, porque a gestão passada a gente já sabe que foram de festas e tudo mais. Queria saber se entre 2017 e 2020 houve geração de precatório, porque no início da atual gestão a gente tomou conhecimento que ele baixou um decreto dizendo que não pagaria contas da gestão anterior. E a gente ouve muito dizendo que o prefeito pagou as contas, mas as contas geraram precatório ou não para a prefeitura? Porque as contas no município, né, e não da gestão. Viu, Big? Com relação a precatórios, não existe essa fala dizendo que o executivo não vai pagar precatório. Precatório é decisão judicial. É o Tribunal de Justiça que determina o pagamento de precatório. Quando o Tribunal de Justiça
julga lá um processo e aquele processo transforma num precatório, o Tribunal de Justiça manda até o mês de junho de cada ano para que seja incluído no orçamento para ser pago no ano seguinte. Então, isso é uma decisão judicial e tem que ser cumprida. Não existe essa história de dizer que não vai pagar precatório de dívidas anteriores. Isso não existe. Tá certo? Se os precatórios estão incluídos no orçamento, tem que ser pagos e não tem conversa. Tá e certo? houve precatórios de 2017 a 2020? Então, o César, pelo que ele respondeu, ele falou que existe sim, mas só não sabia dizer os valores e quantos precatórios teriam. Mas tem previsão orçamentária, sim, para pagar precatórios já vencidos para o ano de 2021. Tá joia. Muito obrigado. Desculpa aí estender. Imagine, Big, obrigado aí pela participação, que foi muito importante sua participação aqui nesse debate. Obrigado. Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a todos que participaram desse debate, dessa audiência. Eu acho que foi muito proveitosa e desejo a todos aí uma boa noite e fiquem com Deus. E se procurar ficar em casa, essa é a recomendação, né? A gente procurar ficar em casa, porque a pandemia que nós estamos enfrentando é assustadora, né? Haja visto aí os números que estão sendo revelados todos os dias, né? Número de infectados, números de óbitos. Isso requer da nossa parte uma atitude assim de mais de mais cidadania, de mais compreensão. Então peço a todos aí que aqueles que puderem fiquem em casa para que nós possamos atravessar essa fase tão difícil em nossas vidas. Obrigado a todos, uma boa noite e até uma próxima oportunidade.